do presidente da Câmara dos Deputados do seu dia a dia para falar com a gente. Eu acho que vai ser muito legal, porque como eu estava falando ontem e até hoje mais cedo, nós brasileiros começamos a aprender sobre finanças e está na hora da gente começar a entender mais de economia. Eu falo isso muito nos meus treinamentos, nas minhas lives de finanças, de investimentos sobre economia. O pessoal até me chateia um pouco. Puxa, que chato falar de economia, né? Ou que chato falar de política, mas eu só consigo dar os calls que eu consigo dar, eu só consigo prever um pouquinho do futuro das coisas, porque eu estudo bastante economia e política e eu quero trazer para o brasileiro mais conhecimento de economia e política para a gente poder ir mais longe como brasileiro, para a gente poder tomar as rédeas do nosso país. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente agora para ouvir o Rodrigo Maia. É isso mesmo. A gente, como o Juliano está dizendo, é real, a gente tem uma questão de agenda, está programado, o deputado vai entrar com a gente daqui a pouquinho para uma conversa de 30 minutos para falar um pouquinho mais sobre as reformas que estão em andamento no Congresso. Vamos falar também sobre essa possibilidade de uma retomada econômica, tudo que está na agenda do Congresso, junto com o governo federal, né, junto com as outras esferas dos estados e dos municípios, inclusive, para uma retomada econômica após a pandemia, o fim da pandemia, né? E isso tudo é muito importante para a gente balizar os nossos investimentos, as nossas escolhas, os nossos negócios, né? Muita gente aí aguardando a pandemia terminar para poder retomar de vez o trabalho ou o próprio business que ficou um pouco parado. Então é importante que a gente consiga ter essas informações que são oficiais para levar para você também mais conhecimento. Enquanto a gente aguarda, Juliano, vamos dar um recadinho para o pessoal aqui. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, tá? Aqui no nosso chat tem um monte de gente mandando perguntas, bem legal. Continuem mandando suas perguntas, continuem participando. A gente lembra também que tem o Telegram da Money Week, também vou pedir para nossa produção colocar aqui no chat o endereço do Telegram da Money Week, onde você consegue ver, além desse evento, das lives que já aconteceram, outras informações exclusivas só para quem já está inscrito ou está dentro do nosso Telegram também. E a gente aproveita para contar a novidade do nosso portal, dá para dizer assim, Juliana, nossa plataforma, né, Money Play, que já está disponível também para quem quiser entrar e acompanhar o nosso conteúdo. No ano passado a gente fez a Money Week primeira edição e todo esse conteúdo já está lá dentro dessa plataforma, além de outros conteúdos também. É uma plataforma que vem para trazer sempre esse tipo de conhecimento e informação. Quem quiser dar uma olhadinha lá é play.moneyweek.com.br e a gente vai agora, a partir de agora, entrando com a segunda edição, né, Juliano? A gente vai, a partir de agora, construir uma mega plataforma ligada à educação financeira e investimentos. Para a terceira edição, inclusive, a gente, assim, os próximos passos que a gente vai fazer agora, o portal Eu Quero Investir, que vocês já conhecem, né? Vai começar a ter todo esse conteúdo da Money Week, a gente vai começar a juntar os negócios, a gente vai virar uma coisa só, né? Então, a ideia é que o Eu Quero Investir, que é o nosso portal de investimento, o nosso canal do YouTube, mais a Money Week, a gente junte todos esses projetos numa plataforma maravilhosa, que inclusive vai estar na terceira edição, que vai ser no segundo semestre. Estou dando spoilers aqui, né? Inclusive a gente vai estar com o app pronto, né? Então, puxa, com o app a gente vai poder, você vai poder assistir no seu celular com mais conforto, poder ter em segunda instância, você vai poder continuar no seu celular vendo o seu WhatsApp e ainda assim assistir da Money Week. Vai ser sensacional. Então, para o segundo semestre, esperem uma Money Week ainda mais maravilhosa dentro do nosso próprio app agora. E a união desse conteúdo todo de vídeo, de áudio, de live, numa plataforma só. As research também, né, Juliano? As análises, né? É importante falar disso, exatamente, né? Então, porque hoje a gente tem o nosso blog, a gente tem a Money Week, a gente tem canal no YouTube, nós temos as nossas researches, mas tá tudo separado. As pessoas nos conhecem por vários lados, mas não conhecem como uma massa única. Então a gente quer virar uma massa única para que todo mundo tenha conteúdo desde o A até o Z, tudo no mesmo lugar. Como a gente gosta de dizer no interior do Rio Grande lá, você vai poder estudar de castração de bezerro a lançamento de foguete, tudo no mesmo lugar. Ótima definição. Adorei. Sabe o que é mais legal? A gente tem
conteúdo bem democrático aqui. A gente tem conteúdo desde para quem está começando, aprendendo, querendo entender o beabá, literalmente beabá, até para pessoas que já estão mais avançadas nos investimentos e precisam mudar as estratégias ou repensar a forma como estão investindo, porque por acaso veio essa crise, mas como a gente viu aí já nos conteúdos anteriores, outras crises devem aparecer ao longo do tempo, isso é natural, é cíclico, né? Então é muito importante que a gente consiga trazer conteúdos democráticos aqui na Money Week. Nós estamos daqui a pouquinho conectando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai entrar para falar sobre economia, as decisões políticas que afetam, obviamente, diretamente a nossa economia, mas, como eu dizia, são conteúdos democráticos. E temos muito conteúdo gratuito. Isso é importante, né, Juliana? A gente tem uma parte assinável, né, e tem um conteúdo bem amplo gratuito que ajuda e muito, já dá um belo start para quem quer se familiarizar, inclusive, com os termos, com as informações de finanças. Quanto mais a gente escuta, parece que a gente mais entra nesse ambiente, né? Fica mais fácil entender. Eu caí, será? Não, você tá comigo, eu tô te ouvindo e todo mundo. Será que o Juliano caiu, Juliano? Ele não tá me ouvindo, mas você que está me ouvindo aí na Money Week, a gente daqui a pouquinho vai conectar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem muita gente aparecendo aqui no chat, falando comigo. Vou dar um alô para vocês. Gaúcho Trader Acre, ouvindo muito bem. Temos traders também falando do Acre. Santo André, Abner Souza também com a gente. Juliano, tá me escutando? Juliano, voltou, Juliano? Agora estou. Agora veio. Voltou. Eu acho que é a minha internet que deu uma caidinha aqui. Tem um pessoal aqui falando de sorteio para assinatura da Money Play. Gente, a gente está lançando a plataforma e vão ter muitas novidades, muitas ações. Né, Juliano? Isso é importante falar, né? O que acontece é que os clientes da EQI vão ter alguns meses gratuitos de Money Play. Se você for investidor nosso, vai ter alguns meses gratuitos e desconto bem legal no Money Play. Então, poxa, tem que ser nosso cliente também, né? Porque também, né, temos que pagar aqui. Pô, não é tão barato, assim, tão simples ter uma apresentadora maravilhosa que nessa daqui do nosso lado aqui, né? Ela precisa comer, precisa fazer yoga, ela precisa, né, essas coisas. Definitivamente. Falar de dinheiro, comer e fazer yoga é prioridade. Muito bem, nós temos aqui em conexão, vamos aproveitar e chamar em conexão o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que já está conosco, abrindo espaço nessa agenda super movimentada. Deputado, um prazer falar com você aqui, Fabiana Panachão e Juliano Custódio na escuta. Obrigada por disponibilizar o seu tempo e a sua agenda para a gente aqui na Money Week. Só vi agora, estava sem som. Eu estava te cumprimentando, deputado, e agradecendo a sua participação, abrir o espaço na sua agenda, que eu sei que é concorrida, para poder falar um pouquinho com os nossos inscritos aqui, que estão super interessados em economia e decisões políticas que afetam a nossa economia. Além de mim, Fabiana, está o Juliano Custódio também com a gente aqui, deputado. Obrigado, desculpa o atraso, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou aqui à disposição para as perguntas e os questionamentos. O Juliano vai começar perguntando, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre recuperação e também sobre reformas. E o Juliano tem uma pergunta para começar esse bate-papo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, aqui na Money Week. Juliano. Deputado, a gente, primeiro, um prazer imenso estar falando com o senhor aqui, falando com alguém que está nas rédeas aí, ajudando a dar o rumo no nosso país, num momento tão importante, né? E a gente no mercado financeiro aqui, a gente está ansioso e esperançoso com a questão da reforma tributária. E há 2 dias atrás, o senhor falou que até me surpreendeu, e eu acho que o brasileiro até aprendeu mais de política para entender os rumos do país e até ficar menos ansioso com as decisões da política. E o senhor falou que, puxa, nesse momento pós-pandemia, né, ou nesse final de pandemia, talvez seja até mais fácil aprovar uma reforma tributária. Aí a gente ficou muito esperançoso, ansioso. Eu queria entender do senhor um pouco disso e explicar para as pessoas por que é possível fazer nesse momento uma reforma dessa. Olha, primeiro porque eu acho que aqui no parlamento há um convencimento que só as reformas que tratam
da redução ou do controle de despesas, elas não farão o Brasil voltar a crescer. Nós fizemos uma grande reforma previdenciária e antes da pandemia nós já estávamos vendo que o crescimento de 2020 seria abaixo de 2%. Então nós temos um problema de ambiente de negócio no Brasil, de segurança jurídica para os investidores, que precisa de uma solução. E o grande empecilho de segurança jurídica no Brasil nesse momento é a questão tributária. Nós temos mais de 1 trilhão e 500 bilhões de litígio tributário no Supremo Tribunal Federal, que precisa de uma solução, precisa de um novo ambiente de negócio. Por esse lado, então, acho que há um convencimento que para o Brasil passar por esse momento, no médio e longo prazo, não adianta apenas cortar despesas, até porque o espaço já não é tão grande e também as necessidades da sociedade, dos brasileiros mais simples, vai ter uma demanda maior, uma dificuldade maior. Por outro lado, nós precisamos que o Brasil volte a crescer de forma sustentável. E para crescer de forma sustentável, pelos exemplos que dei, sem a reforma tributária é impossível. Mais um ponto que eu acho importante é que a reforma tributária organiza o sistema dos impostos de consumo para os 3 poderes. E junto com ele vem uma política já dialogada, que vem sendo dialogada com a equipe econômica, da gente conseguir organizar os recursos, parte dos recursos do pré-sal, do petróleo, para uma política de desenvolvimento regional atrelada à reforma tributária. E os governadores e os prefeitos, nesse momento que vivem, que vão passar nos próximos anos, também vão precisar reorganizar, demandar e organizar melhor esses recursos que são finitos, claro, mas que existem e que precisam estar vinculados a políticas regionais. Isso é um interesse, será também, do meu ponto de vista, um interesse importante que vai nos ajudar a reforma tributária, que é um interesse de prefeitos e governadores num ambiente melhor de negócio, para a arrecadação possa crescer com crescimento, não com aumento de impostos, e, por outro lado, você também ter políticas do governo federal vinculadas à transferência de recursos a estados e municípios, que, aliás, foi até uma promessa do governo do presidente Bolsonaro no processo eleitoral. Até vou emendar uma pergunta falando sobre gasto público e tributos, deputado. O momento não é de aumentar tributo, mas talvez realocar melhor o gasto público, trabalhar dentro do que a gente já tem, melhorando o gasto, é isso? Para que as pessoas possam continuar pagando os tributos que já pagam, sem onerar ainda mais a população. Claro, não há ambiente para aumento de impostos, nem criação de novos impostos na Câmara, uma melhoria da qualidade do tributo e também uma melhoria do gasto público. Eu tenho dito sempre, nós no Brasil, em toda a América Latina, a maioria dos países, o Estado brasileiro e esses países, ele é concentrador de renda, né? Impostos mais transferências no Brasil e na América Latina reduzem desigualdade em apenas 4%. E na Europa, impostos e transferências reduzem desigualdade em 40% nos países da União Europeia, o que prova que o nosso Estado foi construído nos últimos 30 anos, alguns setores no setor público, no setor privado, foram conseguindo ter suas demandas resolvidas no governo, no parlamento, ao longo de 30 anos, mas nós temos um Estado, sem dúvida nenhuma, que ele é concentrador, ele não faz o seu papel principal, que é melhorar a distribuição de renda, melhorar a qualidade do serviço público. Então, essa palavra produtividade, ela é pouco utilizada no setor público e também precisa ser melhor utilizada. Eu digo, nós não precisamos aumentar a carga tributária, nós precisamos melhorar a qualidade desse gasto e a qualidade do serviço público no Brasil. Bacana. Deputado, muito se fala, eu acho que o Brasil até está num momento de extremos, né? De vez em quando a gente vê uma turma falando do Estado máximo, e daí a turma daqui a pouco diz que o Estado tem que ser mínimo, mas a gente vem numa situação como essa agora, uma crise que não é nem política nem econômica, que ela é até interna ao país, e a gente vê que, puxa, peraí, não é para ser o Estado máximo, é para ser o Estado mínimo, né? A gente precisa de vez em quando do Estado como um regulador desses movimentos muito fortes, né? Então a gente queria saber se vão aquilo de estender a ajuda para as pessoas que são mais afetadas. Nós vamos ter a continuidade desse auxílio? Os auxílios vão ter continuidade nos próximos meses ou não?
A minha defesa é que se mantenha por algum período curto. A gente sabe que o impacto é muito grande, mas ele também é urgente, necessário. A gente sabe que o terceiro trimestre vai ser um trimestre difícil, um aumento grande do desemprego no nosso país, pelo menos essa é a projeção de muitas consultorias, mas eu acho que nós já deveríamos estar preparando o debate sobre um programa de renda mínima, olhando o cadastro do Bolsa Família, vendo como é que você pode modernizar o cadastro do Bolsa Família, incluir aqueles que de fato vão precisar ser incluídos nesse momento pós-pandemia e ter um programa que tenha um foco de fato de melhor qualidade, né, que amplie a boa qualidade, o bom trabalho que fez o programa do Bolsa Família, mas sem dúvida acho que no curto prazo, algum prazo de renovação do auxílio emergencial, e sabendo que ele não é sustentável a médio e longo prazo, claro, organizar dentro das políticas sociais que existam um programa de renda mínima, utilizando os recursos já existentes em outros programas, eu disse aqui como base o cadastro único, o Bolsa Família, para que a gente possa ter um instrumento de fato que ajude as famílias nesse momento onde a pobreza vai aumentar, as desigualdades vão aumentar, mas sabendo que a estrutura desse auxílio emergencial ela não é sustentável a médio e longo prazo. Eu acho esse um ponto bem importante, porque quando a gente pensa em auxílio emergencial, a gente está garantindo dignidade e consumo para as famílias de baixa renda ou de menor renda, ajudando a movimentar a economia, mesmo que ainda engatinhando no momento de crise. E vale a pena também a gente falar que isso, em conjunto com o andamento das reformas, a gente falou aqui da tributária, deputado, mas a gente sabe que tem a administrativa também na agenda, só para a gente ficar na mesma página, qual que é o prazo? Dá para a gente colocar um prazo para realizar da tributária e da administrativa, dá para a gente entender quando isso vai acontecer, mesmo com a pandemia ainda muito forte no Brasil? Eu acho que a tributária vai continuar andando, acho que nós temos aí julho de agosto para debater e votar a partir desse momento, mais 2 meses de debate. A administrativa não chegou na Câmara, e a Constituição é muito clara, essa é uma prerrogativa exclusiva de cada poder. Então o governo precisa encaminhar de uma forma administrativa para que a gente possa falar que tem tramitação e tem discussão de reforma administrativa. Por enquanto, é apenas uma boa intenção por parte da equipe econômica. Eu acho que tem um outro assunto que é bem interessante aqui, que é sobre retomada, né, Juliano? Sobre retomada econômica e esses projetos, esses planos, né? Eu acho que o deputado pode falar um pouquinho disso, né, Juliano? Tô sem o áudio do Juliano. Tô sem o áudio do Juliano. Pergunta de muitas pessoas, deputada aqui do lado, o pessoal está ansioso para ver e o executivo mais próximos e mais alinhados. A gente sabe que tem toda a questão política, mas como é que está a relação? A gente consegue ver uma melhora nessa relação com o tempo daqui para frente, porque está todo mundo cobrando muito um Brasil mais unido, né, para tentar pelo menos vencer essa crise, né, e as disputas políticas fiquem para depois. O senhor tem visto o executivo? Nós estamos travando, mas o deputado acho que conseguiu compreender. Eu acho que sim, por parte do Congresso sempre teve um bom diálogo, principalmente com os técnicos do governo, muitas vezes, tanto o parlamento como as instituições do judiciário foram atacadas de forma injusta, muita agressividade, mas a crítica, claro, que é democrática. Eu tenho uma preocupação no curto prazo, que é a maior de todas, que é o crédito. Infelizmente, o crédito ainda não chegou nas micro, pequenas e médias empresas. As 2 medidas provisórias editadas, elas vieram com muitos problemas que nós estamos consertando, inclusive conversando com a própria equipe econômica, para que a gente possa garantir. Eu acho que no curto prazo não tem nada mais importante, né? Primeiro, claro, toda a estrutura para a saúde pública, para a garantia dos leitos, para que a população possa ser atendida. Mas o segundo ponto mais importante, mais urgente, é a questão. Nós vamos ter um risco muito grande de ter uma piora maior ainda da nossa economia nos próximos meses, se o parlamento, junto com o poder executivo, com o sistema bancário, se nós não conseguirmos colocar crédito para as micro, pequenas e médias empresas no Brasil, como
todos os países fizeram. Tem que parar com esse negócio de ficar gerando tanta burocracia, tanta dificuldade. O risco tem que ser do governo federal, e a gente precisa avançar. Acho que a 944, o texto, basicamente, na sua maior parte, ficou muito positivo, e a 975 nós estamos trabalhando para isso. Acho que essa é uma contribuição que o Congresso precisa dar, já que as matérias vieram com muitos problemas, para que a gente possa tratar desse principal problema. A economia, se não resolvermos, e não são só essas duas medidas provisórias, tem muitas ações que o próprio Banco Central e o Tesouro podem tomar, para que a gente possa garantir mais crédito o mais rápido possível para o mundo real, para a economia real brasileira. O senhor citou as MPs, a 975, o senhor falou sobre isso hoje, deputado, mais cedo numa live, a gente estava acompanhando aqui, sempre de olho no trabalho do Congresso, dessa mudança da 975, que é o auxílio emergencial de crédito para grandes empresas especificamente. Outra coisa são médias. Por que você acha que tem que ter essa diminuição da burocracia? Porque muitas regras, muita burocracia para o pequeno empresário conseguir tomar o crédito. No mundo inteiro, as empresas estão quase dando, os estados, os governos estão quase dando recurso a fundo perdido. Então, acho que o micro pequeno empresário, a gente vai aumentar o limite para 50 milhões. Nós autorizamos na emenda constitucional da guerra as condições para que o Banco Central também possa comprar crédito de pequenas e microempresas através das maquininhas, mas até agora a equipe econômica não regulamentou essa autorização. Também autorizamos o Banco Central a comprar títulos no mercado secundário, que parece que vai estar regulamentado essa semana. E essas duas medidas provisórias, a primeira de micro e pequena empresa, a outra de empresas com faturamento até 300 milhões, nós estamos tentando resolver também, dentro dessa medida provisória, articulando com o BNDES e o Tesouro e a equipe econômica, uma redação para ver se resolve a questão de grandes empresas, alguns setores fundamentais que estão parados, como o setor de aviação, todo o setor de turismo, que precisam de capital de giro também, e o caminho nesse momento é que o BNDES tenha as condições para realizar essa política de investimento. A gente viu muito no começo da pandemia, deputado, micro e pequenas empresas literalmente desesperados, os empresários, porque mesmo com esse crédito aprovado, muito difícil chegar na mão deles, né? Esse caminho tem que ser muito encurtado, porque a gente sabe que 62% dos empregos do nosso país de carteira assinada vem dos micro e pequenos e parte das médias empresas, quer dizer, é uma estrutura que sustenta o consumo do nosso país, né? Tem um prazo para a gente conseguir mexer nas MPs e conseguir, de fato, colocar o dinheiro na rua, deputado? A 944 a gente espera votar essa semana. O relator, certamente pela complexidade da matéria, demorou um pouco mais, 2 semanas a mais, mas agora está pronto o texto. A gente espera votar até quinta, e a 975. Eu espero que a gente consiga votar na próxima semana, até porque ela foi editada há 2 semanas atrás. Mas a gente está correndo para que, pelo menos daquilo que cabe ao parlamento, a gente possa dar a nossa contribuição para uma matéria fundamental, que é o crédito para micro, pequenas e médias empresas, somado à emenda do orçamento da guerra, que deu instrumentos para o Banco Central também atuar de forma mais forte no mercado de crédito brasileiro. Deputado, vamos falar um pouquinho desse novo refis. Eu estava lendo sobre o programa de recuperação fiscal para empresas em razão das dívidas acumuladas durante a pandemia do novo coronavírus. São empresas micro, pequenas, médias, grandes, são todas. A quem se destina esse refis especificamente? Como funcionaria esse programa? A gente tem um projeto lá na Câmara, mas nós não entramos nesse debate ainda. Nós temos um diálogo com a equipe econômica, a gente tentar construir esse debate no segundo semestre, onde a gente vai ter mais clareza do tamanho da dívida das empresas, somada à discussão da reforma tributária. A gente consegue fazer uma discussão mais ampla e resolver esse refis, e que a gente espera que seja o último, né? O refis não é um bom instrumento, mas num momento como esse, de uma pandemia, onde a atividade econômica vai cair muito rápido, né, de forma muito abrupta, certamente será necessário, mas eu acredito que mais alguns meses, mais 2 meses, a gente vai ter condição de ter uma compreensão melhor de qual é o melhor instrumento e em que condições o governo e o parlamento podem aprovar uma lei para garantir uma reorganização dos tributos das empresas brasileiras.
A questão do refis, então, ainda vai ser discutida, mas vale lembrar que isso só serve para dívidas que foram acumuladas durante a pandemia, né, deputado? Quem já tinha dívidas anteriores programa. É que o governo aprovou um programa sem precisar passar de lei, que é a transação, que eles já tinham aprovado a medida provisória no passado, estão tratando disso, claro, no período da pandemia, óbvio que nós já fizemos um refis no passado, exatamente, não há necessidade de nenhum outro que não seja focado no período da pandemia, a partir de 20 de março, e aí que as empresas tiveram uma queda muito grande do seu faturamento. A gente acompanhou no ano passado toda a reforma da Previdência, os 10 meses de discussão e debates que foram extremamente importantes para conseguir passar uma reforma que tem um efeito de longo prazo, deputado, de 10 anos. A tributária tem um efeito mais direto ou mais rápido, assim que ela for aprovada e passar, a gente começa a sentir um pouco mais. E também estava muito encadeado a questão de algumas privatizações importantes, tanto que o marco do saneamento básico já passou pela Câmara no final do ano passado, agora está para o Senado, e é muito importante que seja debatido e discutido. Qual é a sua visão daqui para frente, até o final do ano, quando a gente pensa em privatizações, em trabalhos, né, como esse, que vão levar melhor acesso a serviços básicos para a população? Porque você tem falado agora comigo aqui, com o Juliano, que daqui a pouco está voltando, sobre a crise ainda piorar ao longo desse ano. O apoio do Senado não é para aprovar, é para tramitar. Então, acho que ficou atrasado, eu não sei em qual período vão poder ser retomadas as agendas de privatizações no Congresso Nacional, pelo menos na Câmara de Deputados. Em relação à retomada do crescimento especificamente, você falou de alguns projetos que estão em andamento e visões. Né? A gente está um pouco frustrado como brasileiro, obviamente, como todo mundo está frustrado em relação à questão da recuperação, porque a gente vinha numa retomada e deu uma bela estabilizada. A gente vai ter um crescimento negativo como vários outros países do mundo, inclusive os países desenvolvidos. Você tem uma visão mais otimista para 2021, deputado? Nós não íamos crescer nada em 2020, íamos crescer menos de 2%. Menos de 2%, exatamente. Então não tínhamos otimismo nenhum, tinha um pessimismo antes da pandemia. Acho que a pandemia até ajudou a esconder esse fraco crescimento que estava projetado para 2020, depois do esforço enorme do Parlamento, da Câmara e do Senado, em votar a reforma da Previdência, da qual as projeções de parte do governo é que isso poderia gerar um crescimento de 3, 4%. No mínimo na economia brasileira. É por isso que eu digo que não adianta a gente organizar só as despesas. Você tem que melhorar o ambiente de negócio. E é por isso que eu defendo tanto a reforma tributária e marcos regulatórios como o do saneamento, que a Câmara já votou e o Senado deve votar essa semana. Se nós não melhorarmos o ambiente de negócio do setor privado, começando pela tributária, com mais segurança jurídica, nenhuma reforma do lado das despesas vai dar solução e vai dar condições para que o setor privado volte a investir de forma sustentável no Brasil. Muito bem, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversando com a gente aqui na Money Week. Eu agradeço a participação do deputado com a gente. A gente tinha uma hora toda, mas a agenda está bem apertadinha. Mesmo assim, o deputado conseguiu atender a galera que está com a gente aqui. Muito obrigada, deputado, pela sua disponibilidade. Espero que os trabalhos continuem. É o que a gente espera aqui, como brasileiros, que esse ambiente de negócio melhore, que as reformas passem, que a gente consiga retomar, de fato, a nossa economia. Deputado, obrigada. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Valeu, deputado. Obrigada. A gente tinha várias perguntas aqui do lado, mas como a agenda do deputado está bem apertada,